hoje o Galeria Pet já vai começar, minha gente, com um astral, ó, lá em cima. Você quer ver só? Repara aqui, ó. Na alegria deste cachorro aqui, ó, que ganhou um presente. Ele tava eufórico, mal conseguia se livrar ali do embrulho. No fim, deu tudo certo e o doguinho saiu brincando ali, ó, super contente com o novo bicho preguiça de pelúcia dele. Fofo demais. E aqui, ó, esta cacatua entusiasmada, minha gente. Eu duvido você não se animar ali, ó, com o gingado e acabar entrando na dança junto com ela. Muito linda. Ai, quem dera, né? Quem dera todos os bichos do mundo vivessem só dias assim, ó, de felicidade total. Mas, infelizmente, nem sempre é desse jeito, né? O cenário de maus tratos e de abandono de animais no nosso país é um problema bem grave, viu? Segundo dados do Instituto Pet Brasil, entidade que promove o desenvolvimento do setor pet brasileiro, a estimativa é de que em 2024 mais de 185 mil animais tenham sido abandonados ou então vítimas de maus tratos. É uma realidade que não apenas expõe esses bichos a situações de fome e de doenças, mas também pode gerar impactos na saúde pública e no meio ambiente. E nunca é demais ressaltar, né, que maus tratos contra animais é crime, sujeito a pena de prisão, multa e proibição da guarda do animal. Este carinha aqui, ó, tem vários nomes. Louro, Lourinho, Mari, Lola. Isso tudo porque essa maritaca aqui, ó, super dócil, acostumada até a conviver e a receber carinho das pessoas, vivia livre numa praça em São José dos Campos. Até que ela sofreu maus tratos e quase foi morta. Mas esse caso foi denunciado e hoje a maritaca tá super bem, tá protegida, tá? Confere só essa história. Esta aqui é a praça que fica no Jardim Esplanada, onde a nossa amiguinha maritaca vivia livre. Agora já faz alguns dias que ela não tá mais por aqui, a praça fica até um pouco mais vazia, né, Karen? Ficou triste, a gente não escuta mais ela chamando, querendo comida, querendo brincar. Incrível, porque ela era a alegria da praça, né? Todo mundo que frequenta aqui, morador, gente que vinha de outros bairros, de outros lugares, gostavam de vir aqui e encontrar a maritaca, uma atração da praça. Totalmente, porque você nunca pensa que você vai ter um contato tão próximo com um animal aí que vive livre na natureza, né? A Karen, minha amiga aqui, jornalista, que tá conversando com a gente, não porque ela era nenhum tipo de tutora ou algo assim, mas porque ela expôs a história de quando a maritaca sofreu a agressão. Mas antes da gente falar da agressão em si, eu quero falar da história dessa maritaca. Como é que ela surgiu aqui na praça? Como é que era a relação dela com a galera? Ela chegou aqui em setembro de 2023. E a gente já estranhou, porque ela era mais gordinha que as outras, parecia bem tratada. Sim. E ela queria se aproximar das pessoas, tipo, ela já chegava perto. Aí um frequentador da praça montou um comedouro ali para botar frutinha para ela. Sim. Daí o pessoal começou a trazer fruta, semente, a gente começou também. Aí abandonamos o comedouro porque juntava muito bicho. Então ela chegava perto para comer, para brincar. Sim. E foi ficando. E a gente achou que elas gostavam de algumas pessoas, depois que a gente viu, ela gosta de tanta gente teve contato com ela nesse 1 ano e meio. Você nem sabia. A gente nem imaginava. E ela chegou assim, a gente achou que ela foi domesticada em algum momento, por isso ela gostava de pessoas e talvez ela não soubesse procurar alimentos na natureza, ela teria que aprender isso. Então quando ela estava com fome, ela procurava alguém. Ou ela entrava dentro das casas, se tivesse janela aberta, porta aberta. Então, assim, quando ela tinha necessidade de alguma coisa, ela procurava o ser humano. Por isso que ela se aproximava de tanta gente. Ela era vizinha mesmo do pessoal aqui. Quer dizer, ela sentia tão à vontade que ela até entrava nas casas. Inclusive, antes do episódio da agressão também, teve uma outra situação em que ela acabou se machucando, mas aí por um acidente, não foi isso? Foi um acidente. Foi depois que ela chegou, acho que no meio do ano passado, era inverno, era frio, assim. Ela levou uma bolada de uma criança. Porque ela, tipo, pousava aqui, pousava no banco. E dessa vez a gente achou que foi um acidente, né? Ela quebrou a perninha mesmo, no raio-x a gente viu que quebrou, teve que botar uma tala. E fomos nós, vizinhos, que resgatamos, levamos no veterinário. Aí ela ficou 50 dias com essa tala e a gente revezando nos cuidados. Até o dia que tiramos a tala, vamos soltar ela de novo. Ela saiu na maior alegria nessa praça. Eu falei, ai, que bom, agora ela tá
feliz, livre de Sim. perigo, a gente não imaginava o que ia acontecer depois. Né? Pra gente ver esse senso de comunidade, né, gente? A gente pensa muito assim, animal comunitário, pensa num cachorrinho, por exemplo, que vive num bairro ou numa rua e o pessoal todo ali se junta pra cuidar. Nesse caso era uma maritaca comunitária. Que estava vivendo super bem, até que chegou esse fatídico dia dessa tristeza, esse episódio. Claro, sem expor ninguém, me conta mais ou menos o que aconteceu, Karen, por favor. Tá, esse era um vizinho, né? Ele morava aqui perto, ele vinha com o filho dele. E uma semana antes do ataque, foi antes do carnaval, ele já falou bem alto. Ficava cheia a praça aqui à tarde, até por causa dela, um monte de gente. Ele falava, eu vou matar esse bicho. Até as pessoas que estavam aqui, não pode, não sei o que. Não, ele ataca meu filho, eu vou matar. Deu uma certa confusão, mas ele foi embora. Sim, a razão dessa raiva dele seria supostamente que a maritaca atacava a criança. Né? Mas até ninguém quem viu isso estava aqui acontecer. falou, ninguém viu isso acontecer e até falar, nossa, você quer que a gente ensine? Porque ela vai mesmo nas pessoas. Ela vai em adulto. Se você não está preparado, você pode assustar, ter uma reação, né? Mas ele não quis muita conversa. Ele voltou uma semana depois já com a raquete, aquelas de matar mosquito na mão. Eu não estava aqui, mas os vizinhos estavam e eles contaram que ela não atacou o filho, mas na hora que ele entrou, ela começou a sobrevoar a praça, porque aqui é a casa dela, né? Ela meio que já, para demarcar que o espaço é dela. Sim, tá certa ela. E ela pousou na muretinha, ele veio em direção a ela e deu 2 raquetadas. Chegou a alcançar ela, ela não fugiu, machucou mesmo. Machucou porque a cabeça, né, você viu, tirou pena da cabeça, ela machucou a asa, depois a veterinária que a gente levou falou que ela teve uma lesão na coluna também. E na terceira, o vizinho empurrou ele para ele não acabar, porque ele ia matar mesmo, realmente. Nisso ela assustou e desapareceu. A gente só foi encontrá-la 24 horas depois, no outro dia à tarde, que a gente não sabia o que tinha acontecido, ela travada em cima de um galho. Aí pegaram escada, conseguiram. Tava com medo, né? Pegar. Vocês recolheram e aí o que foi feito depois? Aí a gente comunicou todas as autoridades. Eu já estava em contato até com pessoas da prefeitura antes, quando ele fez a ameaça. A gente recolheu, levou no veterinário, daí a gente foi na delegacia, fizemos boletim de ocorrência, fizemos o que é muito importante, as pessoas esquecem, denúncia no Ministério Público, porque é crime ambiental. E se o Ministério Público está ciente, ele pode agir, né, junto à polícia. E agora a gente está aguardando, né? Daí o que a gente pensou logo depois disso, pensar no bem-estar dela. Então primeiro ela ficou recolhida até na casa de um vizinho aqui, porque ela confia demais, assim. Sim. Foi cuidada, tomou remédio. Aí ela ficando boa, ela já queria sair. E a gente pensou, como que a gente vai soltar ela na praça de novo? Sim. O risco que ela está correndo. Exato. E aí a gente não aprende a respeitar o espaço dela. É. Então a gente pensou primeiro nisso de o que a gente vai fazer. Aí alguém que começou a seguir a página falou, olha, eu conheço um lugar no sul de Minas, tal, que faz reabilitação, soltura. Eu já entrei em contato, ela falou, a Michele Amaro, ela falou que receberia sim. Só que como é um animal da fauna também, né, brasileira, a gente não pode simplesmente a gente pegar, levar no carro, não pode, é crime isso. Aí a gente também pediu para o promotor que está cuidando do caso, ele deu uma autorização e a gente conseguiu levá-la lá. Ou seja, foi tudo feito dentro da legalidade e com muita consciência. Hoje, eu falo maritaca porque ela tem vários nomes, né? Era louro, mais como louro, depois que a gente achou que era mulher, Lola, Loura, Mari. Pra você, qual era o nome? Eu chamava de louro, mas depois eu comecei a desconfiar que era fêmea, né? Porque surgiu um outro aqui, eu falei, será que é namoradinho? Mas hoje, louro, Lola, ou seja lá quem for, tá hoje num refúgio, tá sendo bem cuidada, né? Sim, e a gente espera que ela consiga, né, ser livre de novo. É isso que vai ser o trabalho feito lá. Ela agora está num recinto, porque ela tem que ainda se recuperar, tem que analisar se o voo dela tá bom ou não. Mas assim que ela estiver bem, vai começar a soltura, né, como ela disse, aos poucos, e ver se ela faz amizade com outras maritacas e siga a vida dela feliz, né? A gente torce por essa recuperação, né? Porque ela tem uma nova etapa muito boa da vida. Agora, a gente que ficou aqui na praça, com certeza vai sentir muita falta desta maritaca em específico, mas de maritaca em geral, porque a gente vê que você falou, né? Que tinha bastante aqui, agora já não tem. O namorado sumiu logo depois do ataque e aqui tinha muitas. Você sentava aqui e você ouvia as maritacas. Não sei se elas se comunicam, se elas acham que agora ficou um lugar perigoso para elas. Pode ser.
Tá um silêncio essa praça. E como é que fica? Você que é uma admiradora dessas aves, que tinha esse contato tão próximo e que com certeza ficou completamente revoltada com toda essa história. Revoltada porque eu achei inadmissível, por isso que eu fiz aquele desabafo, porque eu não acreditei que um homem, né, o tamanho dele, ele diz que é lutador de jiu-jitsu, atacar um ser que é assim, ó, 170 gramas, é um bichinho. Então, assim, isso revoltou não só a mim, a muita gente. Então a gente fica triste por não ter mais esse convívio, mas pelo menos estamos com a consciência, assim, em paz de que ela está bem e fora do perigo, porque aqui a gente não ia conseguir garantir a segurança dela, né? Sim, agora ela está mais tranquila. Que bom, né? Que bom saber que a maritaca agora está num lugar seguro, está recebendo os cuidados e o carinho também, né? Que ela merece mesmo. Pena, né? Que existam ainda tantas outras maritacas e animais de outras espécies que também vivem livres por aí que ainda estão expostos. Mas se você flagrar ou então souber de alguém que fez mal a esses bichinhos, você pode denunciar. As ocorrências que envolvam animais, animais silvestres, animais domésticos, equinos, todas essas ocorrências podem ser passadas ao policiamento ambiental. Tanto aquelas que a pessoa vislumbrar, né, verificar ali que está acontecendo maus tratos àquele animal, quanto captura, criação irregular de animais, isso pode ser passado ao policiamento ambiental por meio do 190, vai ser redirecionada essa demanda depois para nós aqui do policiamento ambiental. Também é possível fazer denúncias pelo Cigan Denúncias, é uma página vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, né? Vai fazer a denúncia lá, é possível fazer até de forma anônima, anexar vídeos, imagens, descrever lá de forma detalhada, que a gente também faz esse atendimento. E chegam bastante denúncias aqui para a gente de tráfico, muitos ainda tem essa cultura, né, de querer criar um passarinho, acha bonito, né? Só que a população ela necessita entender que todo ser vivo, né, o animal ele é um ser vivo, tanto o silvestre, o doméstico, ele tem sentimentos, ele sente triste, ele se sente feliz, né? Aqueles que estão mais próximos do nosso convívio dia a dia, que são os domésticos, a gente consegue verificar isso, né? A pessoa chega e fala, eu chego, meu cachorro faz festa, né? Significa o quê? Que ele está feliz. Se eu colocar ele num ambiente que não é o dele, restrito, ele também vai se sentir de forma deprimida, né? Então, isso valendo tanto para os silvestres, que tem que ficar na natureza, que é aquele ambiente dele, quanto os domésticos, aqueles que dependem do cuidado do ser humano, né? Esse cuidado mútuo. O respeito e a proteção aos animais são responsabilidade de todos nós. Todo bicho tem direitos, tá? Direitos de ser feliz e de ser bem tratado também, como este doguinho aqui, por exemplo. Olha só, o jeito que ele sai pulando, gente, sentindo cosquinhas ali conforme o tutor vai fazendo carinho no bumbumzinho dele. Engraçado demais. Quando a gente é cuidadoso assim com os nossos pets, até a expectativa de vida deles aumenta, você sabia disso? Como por exemplo, aqui ó, deste gatinho aniversariante que ganhou uma lata de patê de frango nessa data querida. Comemoração com direito até a velinha e a chapéuzinho na cabeça, um charme, né? Mas para todo bicho ter uma vida assim, uma vida longa, uma vida feliz, a gente não pode esquecer que maltratar animais é crime, isso pode levar até a prisão. Existe uma lei federal de 2020 que aumentou a pena para maus tratos. O criminoso pode pegar de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Além disso, os municípios também têm leis próprias em relação a esse assunto. Em São José dos Campos, existe uma lei de 2022 que proíbe a realização de tatuagens e colocação de piercings em animais domésticos, domesticados e ou silvestres. As sanções podem ser advertência,
multa, suspensão e até cassação do alvará do estabelecimento que realiza tais intervenções, considerando como infratores tanto o tutor do animal quanto a pessoa que fizer esse serviço. Além disso, tem outra lei, essa de 2021, que incluiu no calendário oficial de festas e comemorações de São José a campanha Dezembro Verde, não ao abandono de animais. Lidar com os maus tratos e com o abandono é um grande desafio, gente, enorme desafio para ONGs, para protetores independentes e para autoridades também, né, que lutam pelo bem-estar animal. Estes dois, ó, dá uma olhada, são o Pingo e a Prada. 2 cãezinhos da raça Shih Tzu que foram resgatados por um grupo independente de São José dos Campos. Eu conversei com a idealizadora do projeto. Olha só. Se engana quem pensa que só sofre maus tratos aquele bichinho que de repente não tem raça, tá? O famoso SRD, sem raça definida, o vira-latinha, que a gente costuma chamar, os animais que têm raça, como por exemplo aqui, ó, a Prada e o Pingo, são exemplos de animais que foram resgatados, têm raça, eles são Shih Tzu. Shih Tzu, pois é. Por quê? Porque o foco do trabalho da Patrícia está justamente nessa raça. Me conta um pouquinho do seu projeto. Sim, nosso projeto tem quase 20 anos, esse ano faz 20 anos. Na verdade, a gente, quando começou a resgatar, a gente sempre resgatou vira-latinhas de tudo que foi tamanho, porte, né? SRDs em geral. Sim. Também vinha algum ou outro de raça, mas era bem raro. Devido à demanda que aumentou demais de Shih Tzus, eu tinha vira-latas, tinha Shih Tzus, tinha labrador na minha casa. Quando eu percebi que a demanda do Shih Tzu estava absurda, para poder fazer uma coisa mais redonda, mais organizada, a gente acabou se especializando em Shih Tzus e Lhasas. Por conta disso, a gente pegou o nosso projeto e focou nessas duas raças, né? Que hoje são muito abandonados. Que é uma grande questão que acontece, né? Acontece em linhas gerais, minha gente, com qualquer bichinho. Estamos falando de cachorro, mas pode acontecer com gatinho, com outras espécies também. Sim. De adotar pequenininho porque é fofinho, porque fica naquela empolgação de que o bichinho vai crescer junto com a família. Depois podem surgir as complicações. Na verdade, eles não adotam quando é filhote, porque raramente se tem filhote para adotar. Eles normalmente compram o filhote. Sim. Ou ganham de uma vizinha que deu cria. E todo mundo quer um filhote, e o filhote vem sem problemas, né? Porque é bebê. Sim. E aí, na faixa de 3 anos de idade, começa a ter os problemas de saúde, pele, olho, algum outro problema mesmo, ou até mesmo a falta de educação, digamos, que eles não dão pro cachorrinho, que é xixi pela casa toda. Ou a gente tem uma incidência enorme de doação das famílias de machos, porque as pessoas não têm paciência de ensinar. E aí com 3, 4, 5 anos, os canis também que vendem esses animais não querem mais eles, porque já deram cria o suficiente. E eles também entram em contato até com a gente, ou com amigos, e eles entram em contato com a gente, então a gente resgata de canil. Mas a gente resgata muito mais de famílias. Olha só. Que não tem condições de tratar a pele, o olho, ou que não tem vontade de ensinar. Patrícia, a gente tá aqui com esses dois, inclusive a Prada já tá até meio angustiada. Ela quer ir pro chão estrelato. E não tem problema, deixa ela passear por aí. Mas a gente tá mostrando os dois porque eles são seus. São meus. Né? E também resgatados. Sim. Mas na verdade você tem muitos que estão à sua guarda no momento, né? A gente tem hoje quase 40 Shih Tzus, todos para doação. Aí o pessoal liga e pergunta, mas cadê? Eu não vi foto deles. A maioria está em tratamento. Eles demoram em torno de 3 a 6 meses para ficarem prontos, quando são coisas leves, né? Tem cachorro que já ficou com a gente 1, 2 anos em tratamento. Sim. Porque eles vêm num estado tão deplorável que a gente precisa fazer todo. E não é só chegou e precisa tratar o olho. Eles chegam e precisam tratar o olho, a coluna, a pele, o fígado, o rim, tudo. É muita coisa, eles chegam detonados mesmo. E a gente precisa de um tempo hábil para poder deixar eles bem castrados e vacinados. Aí sim a gente doar.
para uma pessoa responsável, é feita uma entrevista bem rígida, né? Isso, eu ia te perguntar a respeito disso, porque não é simplesmente doar, assim como a maioria das ONGs faz, né? CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, também é a mesma coisa. Sempre tem essa entrevista para entender qual é a realidade daquela pessoa que está pretendendo levar o bichinho para casa. A gente pede tudo. Se ela tem condições, né? Inclusive condições financeiras, porque manter um bichinho... A gente doa o cachorrinho, porque se você comprar um Shih Tzu ou achar na rua, você vai ter que castrar, vacinar. Sim. A gente doa, mas a gente cobra reembolso de uma castração, de vacinas, né? Porque eu acho que isso é básico, qualquer tutor precisa fazer, independente de onde você pegou o cachorro, você vai ter que castrar e vacinar. E já aconteceu de terem que negar a adoção mesmo? Nossa, muitos. A cada 10 entrevistas que a gente faz por dia, a gente já reprova 8. Sim. A gente é bem rígido. Tem que Inclusive, o nosso projeto é bem conhecido aqui no Vale por a gente ser bem chato. Pela rigidez. Não é chatice, né, gente? Na verdade, são cuidados necessários, porque a gente... Eu sou chata porque eles já vêm de maus tratos. Isso que eu ia falar. Não adianta eu tirar eles do maus tratos pra botar no... Exato, a gente então, já assim, sabe que tem um histórico. Pra tirar de mim, tem que ser o adotante. Vamos falar de algumas dessas histórias. Vamos falar especificamente dos seus. Vamos começar pelo Pingo, que é o seu mais velho, né? O meu, ele tem 7 anos, uma moça me mandou um WhatsApp falando que não ia mais ficar com ele porque ele estava brigando com o outro que ela tinha, e tendo em vista que ela tinha um vira-lata e um Shih Tzu, ela optou por doar o Shih Tzu, que ela achou que seria mais fácil de ser doado novamente, achar uma família. Ela não estava errada, né? Porque sim, as pessoas preferem, na verdade, não é nem de raça, é o cachorro pequeno, né? As pessoas têm esse foco hoje de querer um cachorro pequeno. Pode até ser vira-lata, desde que seja pequeno. Os cachorros de porte médio e grande acabam ficando para depois. Porque a gente está também diminuindo os tamanhos de casas, né? Apartamentos, hoje em dia muita gente, então o pessoal acaba preferindo. E aí no dia que ela levou lá, eu já olhei pra carinha dele e falei, esse é meu. Na hora, foi incrível assim, eu falei, esse é meu. Eu peguei e fiquei com ele. Mas ele não estava numa situação de maus tratos, então? Na verdade, assim, um pouco de negligência, né? Tá. Ele chegou com o olho furado, né? Que ela deixou furar no portão, né? Tava um pouco magro, mas assim, não tava em estado crítico, né? Os meus, graças a Deus, os dois, assim, que chegaram, dentro do que a gente recebe aqui de resgate, de doação, os meus eram os que estavam, assim, melhorzinhos. Uma situação mais leve. A gente já pegou cachorro que foi criado Shih Tzu dentro de galinheiro. Meu Deus. A gente já pegou um Shih Tzu criado a vida inteira dentro de um banheiro. Então a gente já pegou coisas assim. A gente pegou esses dias um cachorrinho que inclusive ainda tá com a gente, o Yali, que ele chegou aqui num estado deplorável. Ele impregnou a loja, o bazar, porque ele veio com o taxi dog que a gente mandou buscar pra cá. Apodreceu, né, a loja toda de podre e vivendo dentro da casa do tutor. É difícil, né? Inacreditável. Patrícia, e você citou o Bazar, que é inclusive este espaço onde nós estamos. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, porque através das vendas do Bazar você consegue inclusive manter o projeto. Sim, a gente tem o Bazar já há 10 anos, o nosso projeto esse ano faz 20 anos já, incluindo resgates também de vira-latas, que antigamente a gente fazia muito, né? O Bazar tem 10 anos, a gente tem aqui parte pet, a gente tem coisas para casa, a gente tem roupas femininas, masculinas, infantis, a gente tem tudo aqui. E a gente vende essas peças que a gente também recebe de doação e temos produtos novos também. E a gente reverte essa verba para os animais. Essa verba do Bazar não cobre todos os nossos custos, porque eles são bem altos, né? Então, mas ajuda bastante, em torno de 30%, 40%. Porque é custo com gasto veterinário, com um hotelzinho, com alimentação. Com funcionários para o Bazar, com o aluguel do Bazar. Então, também a gente tem um custo para estar aqui, né? Mas é importante a gente também falar a respeito disso, né? Das outras maneiras de ajudar. Porque a gente pensa que, de repente, só vai ajudar a se adotar. Não. E aí pensa, mas eu não consigo, por N motivos. Pode ajudar também com doações, com compra no Bazar, voluntariado. A gente tem voluntários aqui que ajudam a gente com taxi dog para levar os cachorros nos veterinários, né? Porque a gente tem uma veterinária que vai no hotel que eu pago para eles ficarem, mas eles precisam ir nos especialistas, no oftalmo, no dermato, então a gente precisa de voluntariado de táxi. A gente aceita doações para o Bazar, a gente vende rifas, a gente aceita doação, a gente aceita tudo. Até vale transporte. A gente aceita tudo, menos cachorro. Menos cachorro e menos maus tratos. Então é bom a gente bater nessa tecla que a gente está aqui no Galeria Pet e mesmo fora do nosso programa combatendo isso, porque é crime. Para a vida ser assim, ó, tranquila, como a do Pingo, como a da Prada e dos outros bichinhos resgatados pelo projeto da Patrícia, a gente tem que se unir, sim, e combater os maus tratos. Toda a situação que tira o animal de um conforto, né? Se ele está num local, um cachorro, né? Ele está num local muito pequeno, dificulta a locomoção dele, é um maus tratos.
Se ele não consegue deitar, se acomodar, tem que ficar no sol o tempo todo, não consegue deitar lá no local de sombra, é maus tratos. Né? Ele tem que ter um local lá que ele sentir o calor, ele consegue ficar abrigado. Né? Vale também para chuva e, logicamente, alimentação, água. Então, é tudo que a gente se preocuparia conosco, das nossas necessidades, a gente também tem que enxergar que o animal também tem essas necessidades. O acionamento mais rápido é via 190. Faz o 190, né? A gente tem uma equipe que fica lá no Copom também, né? Que o 190 todo mundo conhece porque toda a ocorrência policial, né? A pessoa já sabe que faz o 190. Mas alguns não sabem que fica um policial lá, um policial do policiamento ambiental também fica lá e redireciona essas demandas para a gente. O próximo passo é resgatar o animal dessa situação, tirar o animal dessa situação. Se a gente verificou, realmente está em maus tratos, né? A pessoa responsável pela prática de maus tratos será responsabilizada penalmente e administrativamente, né? Significa que ela pode ser tanto ficar presa, né? Quanto receber uma multa, e esse animal precisa sair dessa situação, né? Então a gente faz essa recolha e a destinação para um local adequado. A gente conta com animais silvestres, a gente conta com o apoio do IBAMA, de outras instituições, tem o CRAS aqui na Univap em São José dos Campos, ajuda muito nisso. Com relação a animais domésticos, a gente conta com apoios de ONGs, né, que fazem esse trabalho de recuperação desses animais. E assim a gente encerra mais um Galeria Pet. Galera, espero que o programa de hoje tenha te feito aí refletir, né, sobre a importância de cuidar, de respeitar e de proteger os animais. Maus tratos não são apenas crueldade, disso todo mundo sabe, mas maus tratos são práticas criminosas. E todos nós podemos fazer a diferença com escolhas mais conscientes, atitudes de cuidado ali no dia a dia e, claro, denúncias se isso for necessário. Obrigado pela sua companhia, a gente se encontra no próximo Galeria Pet. Até lá!